Hello people! Seja você o canal, guys, onde quer que você esteja, inclusive aqui no digital. Estamos começando mais um programa, então para você que ainda não curtiu, não compartilhou, aproveita e faz agora. Lembrando que aqui em cima vai ter sempre um card que eu vou deixar de um dos podcasts que já passou aqui, então aproveita, vai lá, maratona nossos podcasts e vamos aí pro episódio. Tamo junto! Tô aqui com ele, mano, de novo, hein, mano? Ó, tava preso aí, você viu? Amarrado. Satisfação, mano, falar contigo. Paulinho, Pastor Paulinho, agora sim, agora sim. Pastor Paulinho. Paulinho, Paulo César, Paulo Rassé, como é que você quer que eu te chame, Paulinho? Qualquer um tá bom, tá valendo. Paulinho, eu falei com a sua esposa, que a gente gravou com a sua esposa, né? Sim. E aí eu falei, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu vou chamar ela de Paula Gomes. Pá, brincadeira, brincadeira. Chamo você de Paulinho mesmo? Vou chamar você Claro, de não, Paulinho. Paulinho, fica à vontade. Guys, pra você que tá assistindo a gente, você vai ver aí que a gente é amigo há mais de 16 anos, a gente vai trocar ideia, falar de Jesus é muito da hora. As nossas conversas sempre são um podcast, não é verdade, Paulinho? Dá Sensacional. pra gravar as conversas todas as vezes. Mas hoje, antes de começar esse assunto, que é um assunto que vai se mexer com a gente aqui, Paulinho, eu queria que você, a gente não fez isso nos 3 primeiros que a gente gravou, mas esse aqui é especial porque mudamos o nome, O cenário. estamos com estrutura nova, você participou do primeiro podcast, Ver tá aí pra galera que quiser assistir, é só voltar lá e ver os 3 primeiros. A evolução, a gente primeiro começa, depois a gente melhora, né. claro, é claro. Mas eu queria que você falasse um pouco quem é o Paulinho, bro. Quem que é o Paulinho? Primeiro, como que é, se você já vem de uma casa cristã, se você se converteu, como é que foi se você se converteu. Entendi. É, eu queria que você falasse um pouquinho quem que é o Paulo, quem que é o Paulo brother aí, o Paulinho que tá aí com a gente, pastor Paulinho. Amém. Bom, primeiro, eu tô rindo porque é engraçado o pastor Paulinho, eu nem meio que sou os negócios, mas uma hora vai lá. Bom, eu quero agradecer primeiro pelo convite, obrigado, nessa oportunidade, eu sei que vai ser um tempo prazeroso em Jesus estarmos aqui e compartilhar da sua palavra. E eu venho de um lar cristão, né, meu pai era pastor assembleano, mamãe sempre com ele. Papai já faleceu tem 16 anos aproximadamente, mas, deixou um legado, que é a vida da fé e da caminhada com Deus, e os frutos são os filhos que estão levando esse legado agora para os netos, né, para os netos. Então, meus irmãos são cristãos, minha mãe segue no evangelho até hoje, nossa família mesmo continua firme e confiante no Senhor. Bacana. Pastor, psicólogo, psicanalista, teólogo, que mais? Vamos ver se eu lembro de tudo aí, que é bastante coisa, É, cara. mas assim, Professor. também, mas essas coisas, são títulos, né, que não me encantam assim, mas serve para, nos posicionar dentro da sociedade, da cultura e tudo mais. De formação, a minha primeira formação é psicologia clínica. A segunda formação é em teologia, depois eu fiz entre a teologia e a psicologia, eu fiz especialização em psicanálise clínica, atuo na área já há mais de 15 anos, tenho formação em ciências da religião também, com ênfase em sociologia, antropologia e filosofia, basicamente são as áreas que eu atuo aí, eu entendo que o ser humano, né, ele não é um ser só alma, no sentido de psique, já usando, né, um termo bem comum na psicologia. Entendo que o ser humano é um ser que ele flui no mundo, então ele tem a influência da sociedade, então eu olho para a sociedade que o senhor está inserido, ele tem influência da sociedade enquanto o movimento que a construção, o bairro, a cidade que o indivíduo está inserido, então é importante ter uma base da antropologia para entender esses movimentos, crescentes. A filosofia porque levanta as perguntas chaves aí do ser humano, de onde venho, para onde vou, qual o sentido da vida, entre outras coisas, né, falando de base. E aí, esse emaranhado é o que compõe o ser humano e a psicologia vai tentar, eh, trabalhar isso, juntar isso, trabalhar e entender o ser humano nesse lugar. E o principal, do meu ponto de vista, que é algo que infelizmente nós hoje, a sociedade pós-moderna vai tentando separar cada vez mais,
é entender que o ser humano é um ser espiritual, né. Então a teologia ou as ciências não, perdão, a teologia ou as ciências das religiões são ferramenta que nos ajuda a pensar o indivíduo na sua totalidade, pensando que é um ser espiritual que desenvolve uma vida material. Legal, cara. Uma dúvida aí que muitos devem ter, né, assistindo o podcast e tal, é essa união da ciência junto com a teologia, né. É possível você conciliar? Porque, assim, hoje, o psicólogo a terapia ela é algo do momento, né, cara. Ela a sociedade está doente, né. Está passando por muitos transtornos, as pessoas estão entendendo que é necessário fazer a terapia para se ajudar, né, e etcétera. Só que, às vezes, o terapeuta, quando ele não é cristão, existe uma linha que segue diferente de um cristão. Você sente essa diferença, essa dificuldade, ou aceitação, essas coisas ou não? Não, eu em partes sim, em partes não, né. Primeiro que, assim, essa ideia da ciência separada da teologia ou da espiritualidade é algo recente, né, pensando assim podemos, sei lá, citar a partir da reforma protestante pra cá é que vai ganhando força essa separação, nunca houve antes na história, o ser humano é um ser espirituário, um ser, perdão, espiritual, único na sua individualidade, aqui que transita no mundo no período da sua existência, é esse, ponto. Agora, com o avanço, né, e aí chegado esse período chamado modernidade, onde a ciência vai se separando tanto da teologia, essa separação vai conduzindo a pensar como se fosse isso extremo, e não são na verdade, né, é uma coisa só. Entendi. Sinto cada vez mais por conta dessa grande variante social, variante não seria nem a palavra, essa sociedade tão plural onde precisa aceitar tudo, tem que ter tudo, eles estão tentando de todas as formas, né, colocar tudo no mesmo balaio, só que tirar esse balaio a espiritualidade, e tirar desse balaio, para ser mais objetivo, o cristianismo. Então existe um confronto, se você for espírita, então muçulmano, kardecista, shintoísta ou qualquer outra religião, não tem problema você exercer a sua psicologia, ou a sua sociologia, ou filosofia, ou qualquer outra coisa com essas qualquer outra religião, ou religiões, né, de forma plural aí. Agora, quando fala do cristianismo com a psicologia, aí você tem uma resistência, mas está sempre no meu ponto de vista, está sempre entrelaçado da perspectiva, ideológica das pessoas que administram essas pastas, digamos assim, entendeu. Então, se você vai fazer conselho federal ou regional de psicologia no Brasil, por exemplo, o federal pega o país inteiro, né, o regional você pega aí o de São Paulo. Você vai perceber que as pessoas, em sua maioria, que está conduzindo, são pessoas que está mais trabalhando em prol da sua ideologia do que mesmo da psicologia quanto uma ciência. Aí você tem essas variantes. Entendi, entendi. Mas aí você, como psicólogo, vai bem com a você não sente o aceite mais de quem hoje faz terapia com você? Não, eu não sinto, né, até porque, assim, pra mim é muito claro, eu sou um cristão psicólogo, eu não sou um psicólogo pensando. Então a minha fé vem em primeiro lugar. Quem já me procura, ou quando o paciente chega até mim, ele já sabe, já, usando até o conceito filosófico, quando você toma uma decisão em buscar alguém, você já sabe o tipo de resposta que você vai ter, por isso você procura aquela pessoa, né. Então quando a pessoa me procura para exercer ou fazer, seja o que for, terapeuticamente falando, ela já sabe por onde minimamente passa as minhas convicções. Muitas vezes, né, pode acontecer também da pessoa não ser ali tão avisada e vir fazer terapia, e quando começa a conversar ela fala: "Ah, não é o que eu busco, eu quero alguém para me afirmar mais desde que eu penso", e ok, tem que procurar outra, tá tudo bem com isso. Perfeito, guys, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente vai falar, vocês já viram aí na descrição do vídeo, nós vamos falar hoje, porque nós vamos, na próxima semana, iniciar um grupo grande de jejum, depois abriremos pra caramba, nós vamos falar sobre jejum. E eu fiz um texto aqui explicando mais ou menos. Hoje a gente vai falar sobre jejum
não apenas como uma prática religiosa, mas também como ato espiritual, emocional, para fazer essa conexão com Deus. Cara, eu vou começar perguntando, Paulinho, porque, o último que é grande que você fez, a gente estava bem presente, Paulinho ficou avareto. É, quase Eu tô gordinho. quase chegou nos 40 dias. Quantos dias você fez o jejum sem nada, só com água? Só com água foram 21 dias. 21 dias, É, só água. só água. E as experiências? Me conta um pouquinho aí, porque a gente vai entrar no que é o jejum, os fundamentos, explicar um pouquinho de como tá na Bíblia isso, só que eu acredito que você falando das suas experiências, né, desses 21 dias só na água, eh, cara, porque eu fiquei só no Daniel e quase morri, mas deixa eu falar, outra conversa, esse de outro podcast. E Podcast. eu queria saber a sua experiência nesses 21 dias só com água, cara. Como foi a decisão? Deus te orientou? Como é que é essa parte aí? Eu já vinha, né, numa caminhada de jejum com intervalos, eu fazia 3 dias direto, 4 dias, tudo mais. E aí, na verdade, a intenção não era fazer 21 dias, era fazer 40 dias. Só que aí eu caí na besteira de, com 21 dias, minha esposa falou assim: "Ah, vou fazer um caldinho que você tá muito magra, pelo menos um caldo você pode tomar". E eu não estava tomando nada, não sei, água, nem café, suco, nada, só água, só. E aí nessa besteira de tomar um caldinho pra chegar nos 40 dias, né, a fome voltou com força, e aí entreguei o jejum e voltei a me alimentar normalmente. Mas, hã, primeiro que assim, o ponto é, fazer o jejum não deveria ser algo de expectativa ou de anseio, não é nem anseio aí, mas digamos assim, não deveria ser algo que as pessoas olham e diz: "Nossa, uau, tá fazendo jejum, algo fora da", sabe? Porque o jejum faz parte da disciplina da vida do cristão, então todo cristão tem que ter a experiência, viver nesse lugar, de jejum e da oração. Mas infelizmente, o tempo vai avançando, as pessoas vão mudando, os conceitos, os valores vão se perdendo, né. Como diz um sociólogo chamado, Bauman, ele vai dizer que nós vivemos uma era líquida, né. Tem várias obras falando sobre esse tema, então ele vai falar sobre tempo ou tempos líquido, amor líquido, sociedade líquida, Babel, são várias obras que eles têm, mas ele trabalha muito os conceitos de liquidez. E nós vivemos uma época exatamente assim, onde a fronteira, as bases estão se diluindo e as pessoas estão perdendo as suas referências. Então aquilo que era algo mais comum, assim, extremamente comum até o, sei lá, começo da década de 90, que era os cristãos ter uma vida de jejum e oração, foi se perdendo, mas é parte da vida do cristão. Então eu faço o jejum, com esse objetivo mesmo de exercer as disciplinas espirituais. Mas foi alguma coisa que, em questão de oração, você ouve o Deus falou contigo, É, mano, viu uma luz, um raio, um transe, ficou cego? um cego, não, nada, nada, nada. É só à medida que você vai conhecendo a palavra, se apropriando, você vai entendendo que você precisa caminhar e exercer a vida de fé. Bacana. Vamos entrar agora no contexto para a gente tentar levar um pouquinho de orientação. A ideia é a gente conseguir fazer com que as pessoas, olhem o jejum não com essa forma que você acabou de dizer, né, de "ó" e tal, não, como se fosse uma prática normal. Uhum. O testemunho que eu tenho para fazer para a galera é que você, eh inseriu isso na prática dos jovens, né, que você lidera na igreja, Sim. e acabou sendo um pouco mais cotidiano. E a gente fez o de Daniel, acho que 2 vezes, e tivemos experiências pra caramba também, Uhum. com as crianças em casa. Mas a ideia é que a gente consiga fazer essa orientação, né, essa avaliação, os fundamentos do jejum que está na Bíblia, né. Eh, Devo jejuar mesmo, ou a Bíblia diz para jejuar, ou Jesus jejuou, mas, não, ou é a história que conta, onde Uhum. está isso, por que jejuar, quais as diferenças do jejum. Então eu vou seguir uma sequência aqui, Show. e aí você vai me dando uma linha pra gente saber se a gente tá na cronologicamente corretamente, né. Aham. Tem uma referência na Bíblia que é Mateus 6,16, 18, e também tem Isaías 58, Joel 2,12. Eu já tô com Mateus aqui aberto, Ok, eu vou para Isaías então. Isaías 58, e eu tô com Mateus aberto, e eu vou ler aqui. Mateus 6, do 16, Isaías quanto? 58. 58. Mateus,
Vamos lá, 16. Nossa, Mateus 6. Cadê? 22, 16. Quando jejuardes, não vos mostreis com, contritados como hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu pai que em secreto te vê, ele te vê no secreto e vai te recompensar. Isaías 58. Eu tô meio nervoso. Não, relaxa aí. Sua presença, fala aí, Isaías 58. Isaías 58 quanto? Só tá 58. 58 Eu peguei. é um capítulo bem grande. Deixa eu ver se a gente acha aqui a referência. Não tem a referência aqui. Aqui, ó, Isaías 58:5. Será que o jejum escolhiu e apenas um dia o homem surgir dele? Incline a cabeça com o zungo e ciseire sobre o pano de saco cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Solte as correntes da injustiça. Desata as cordas do jugo. Por um libertador os oprimidos, põe em liberdade os oprimidos e rompa todo o jugo. Não partiu sua comida com fermenta que já vai para outra parte. Mas, basicamente, Isaías está falando sobre o, a relação do jejum e a prática da vida cotidiana, né? Então, Só, só para contextualizar, a gente tem dois períodos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, né? certo. Qual o propósito do jejum no Antigo e no Novo? Você tem mais ou menos essa ideia? Então, o propósito em um quanto o outro é o mesmo, né? É encontrar esse lugar de comunhão com Deus onde você domina a sua carne, entende? O, o jejum ele é uma disciplina espiritual onde você está demonstrando, através do seu corpo, da sua natureza, é que você se submete à vontade do Senhor, mesmo que isso gere um tipo de dor ou de sofrimento. Não é um sofrimento absurdo, absoluto, mas esse de custos, né. E uma das coisas que a gente tem, por exemplo, mais dificuldade de fazer na vida é controlar a boca, haja vista o número de pessoas obesas pelo mundo, né. Então, é uma disciplina espiritual que começa por aí, domínio próprio, que é o que a Bíblia está sempre nos ensinando, né. Então, o jejum na antiga aliança, na nova aliança, é a mesma coisa, é uma disciplina que você vai colocar sobre si, onde você abre mão do alimento, que é algo gostoso, prazeroso, para dizer: "Meu alimento principal, a comida principal é estar na presença do Senhor, é desfrutar da presença do Senhor". Entendi. Mas existe um modelo correto, como é que eu falo, aceito por Deus? E como é que funcionaria isso? Só para mim entender. Uhum. O modelo correto, quando falamos de jejum na Bíblia, é abster-se de alimento, É, né. porque algumas pessoas se abstêm, eu sei que às vezes é palpável, celular, né, um café, que nem É. os vícios do cotidiano de hoje, né. E Uhum. aí as pessoas, consideram isso jejum, Então, prática. biblicamente isso não é jejum, né. Pode ser um propósito, alguma coisa, mas jejum não. Jejum biblicamente é abster-se de alimento, De alimento. ou de bebida, né, ou seja, água ou alimento, Entendi. ok? Eh, Fazer com que o seu corpo sinta a a necessidade e a necessidade não é suprida, entendeu? entendi. Então o corpo pede, mas você não supre a necessidade. Por quê? Porque você entende baseado numa disciplina espiritual. Embora a carne, o físico sinta, o espírito se torna mais livre, porque ele não fica ali cativo pelos desejos da carne. É o que a Bíblia está sempre nos propondo, que nós não sejamos reféns ou escravo da nossa própria carne. Paulo vai falar muito sobre isso, né. O Mateus 4:1 diz assim: "A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome." Uhum.
Estava jejuando, né. Você sentiu fome só quando a sua mulher te deu o caldinho. Não, eu senti fome todo o tempo, Hã. mas quando deu o caldo, vem aquele Ativou. ativa aquele desespero pela comida, né. Entendi, entendi. Qual que é o papel hoje, eh, do jejum na vida cristã? O jejum faz parte das disciplinas espirituais, Uhum. né. Tem um pastor e teólogo, ele já até faleceu, que é o Derek Prince, ele fala muito sobre o jejum, e ele dizia assim: "Jejum é uma chave espiritual ao Deus deu para vencer eles as batalhas espirituais". Porque quando nós estamos no jejum, nós qual que é o pai dela? Jejum é passar fome, ok? Jejum é você ter a oportunidade a comer e decidir não comer. Entendi. Só que por outro lado, o jejum também é algo que você precisa fazer onde não só abster-se do alimento, mas a sua mente e o seu espírito precisa estar em comunhão com Deus. Então muitas pessoas falam: "Ah, vou fazer jejum e não vejo transformação, não vejo mudanças na minha vida". Por quê? Porque a pessoa ela está fazendo jejum na ideia de abster-se do alimento, mas não tá com a vida no sentido de: "Cara, vou tirar esse tempo para orar, vou tirar esse tempo para meditar na palavra, para estar conectando o meu espírito na comunhão no Espírito de Deus", né. Eu, por exemplo, já algumas vezes lá atrás, eu falava: "Ah, vou fazer jejum". Aí eu começava o jejum e: "Ah, tô no jejum, não tenho nada para fazer, eu vou para o cinema". E aí eu ia para jejum em jejum eu ia para o cinema. É passar fome. Entende? Porque o seu corpo tá abstido tá vazio do alimento, né, você está se abstendo do alimento, mas a sua mente e o seu espírito não tá se abstendo das coisas do mundo, então, basicamente é isso que o Isaías está falando aqui nesse capítulo 48, ou 58. Porque o povo de Israel está fazendo jejum, oferecendo jejum entre aspas, como sacrifício ao Senhor, mas estão sendo pessoas injustas, está escravizando, está explorando, está roubando, está enganando e está jejuando. E aí o Isaías está falando: "Mano, não é isso que Deus está pedindo". Então o jejum, mais do que se abster do alimento, tem que ter essa conexão de um corpo, alma e espírito, na presença do Senhor. Entendi, você disse que não viu uma luz, não viu nada, mas existe, como é que eu posso falar? Deus Deus chama para o jejum? É possível discernir essa esse chamado? Ó, agora, tipo assim, ou isso é seu para com Deus? Por exemplo, você quer entrar no nível, espiritual maior, aí você faz o jejum para atingir esse nível espiritual melhor, ou Deus vai falar: "Não, precisa que você jejue", já como é que funciona? Então, Deus nunca vai falar: "Preciso que você faça nada", mas, biblicamente falando, nós não conseguimos ir a Deus de nenhuma natureza, nós por nós mesmos. Então, tudo que vem na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito em relação a Deus, é porque o próprio Espírito Santo coloca em nós, sim, gente, entendeu? Então, quando alguém fala assim: "Vou fazer jejum, vou começar a jejuar", cara, ele tá indo para esse lugar, só no indivíduo começar a pensar assim, já é uma ação do Espírito Santo ali, que é a ativação, é uma ativação, podemos chamar desse termo, né. Eu não uso muito esse sistema ativação, chave, porque as pessoas ficam levando muito para o sentido figurado sabe. Mas é uma ativação do Espírito Santo. Então, assim, é só no jejum, na oração? Não, é em tudo. O Espírito Santo nos convida à comunhão com Deus o tempo todo. Só que nós estamos com a nossa mente cheia de porcarias, ocupados demais para perceber isso. Entendi, entendi. Então veja, a Bíblia diz, o texto que nós lemos: Jesus, ao ser batizado, foi levado pelo Espírito ao Deserto, deserto para jejuar. Quem levou? espírito. O Espírito. A mesma coisa o Espírito Santo faz com vocês. Agora a pergunta já deixando um pouco aqui as mi as minhas maneiras de pensar, tá. Eu falava sobre isso ontem em um encontro de homens que eu participei. Nós precisamos ler o texto bíblico e olhar pra ela e falar: "Ok, e aí, que ele está me transmitindo além das palavras que eu estou lendo?". Então você lê: Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ok? Que era jejuar 40 dias, isso. A pergunta que vem como foi que o Espírito Santo levou Jesus? Entende? Porque na nossa leitura e a nossa mente pós-moderna, o que que nós pensamos? Bom,
Jesus é Deus, contato direto com o Pai, tipo assim, não tem, sabe, sala de espera, passa direto. O Espírito Santo vem assim, pega na mão de Jesus e fala: "Vem cá, agora eu vou te levar num lugar ali pra ver se você é o bonzão mesmo". Sabe aquele videozinho? "É, você é o bonzão mesmo, né, firme", e entrevista. Não, não é isso. Então assim, como que Jesus foi levado lá pelo Espírito Santo ao deserto? Na minha percepção, isso acontece no Espírito, né, Jesus não teve o ser Espírito Santo materializado ali nele, nem uma voz visível. Pode ter sido? Pode, mas foi assim? Eu não sei, eu acredito que não. Mas eu entendo que a condução que o Espírito Santo faz é a mesma condução que ele nos faz, não ajude. Que veja, Jesus foi o mesmo ser humano que eu e você somos, que a humanidade é. Em todas as coisas como nós. A Bíblia vai falar sobre isso, Paulo fala, né, com mais ênfase sobre isso. Então, Jesus teve a mesma natureza humana que eu e você temos. Desejos, vontades, raiva, preguiça, não sei o quê. A diferença é como ele me dava isso. Bom, diante disso, o Espírito Santo falava com Jesus da mesma forma que o Espírito Santo fala e quer falar com a gente, no nosso espírito. Pode acontecer audível? Não tenho dúvida disso. Mas vai ser sempre audível? Não. A maioria das vezes Entendi. é no silêncio, na nossa mente, é no nosso espírito. Então, vamos pensar. O jovem Jesus, de 30 anos, né, eh, foi lá ser batizado pelo João Batista. Sai dali, você tem uma narrativa que a voz de Deus ali é audível, né, no batismo. O Espírito Santo que aparece, simbolicamente, né, e aí então a importância dos detalhes. Quando o Espírito Santo aparece, tá lá o texto vai dizer: "Como se fosse uma pomba". Não quer dizer que o Espírito Santo era uma pomba, né. Então o Espírito do Senhor vem, o Espírito de Deus vem e paira sobre Jesus, como se fosse uma pomba, porque a referência que o autor tem pra usar, né, não quer dizer que foi uma pomba, ok? Então o Espírito Santo vem. Ali você tem uma manifestação ali, ao vivo e a cores, uma epifania mesmo, manifestação da presença, a voz de Deus e tudo mais. Saiu dali, o Espírito Santo pode ter falado no coração de Jesus, e Jesus foi para o deserto. E ele foi levado ao Espírito pelo Espírito que falou dentro dele, o Espírito Santo não pelo ouvido, entende? Então, eu penso que são essas coisas. Considerando o fato que Jesus faz e caminha a forma que caminhou, o trajeto que percorreu, para nos dar exemplo para segui-lo, eu acredito que o Espírito Santo falou com Jesus da mesma forma que fala comigo e com você. Entendi. E aí nós tomamos a atitude. Então, quando eu tomo a atitude de ir para o lugar de jejum e de oração, é o Espírito Santo já me impulsionando a isso, né, e Entendi. não tem uma voz, uma mística, esse negócio. Bom, esse discernimento, ele acontece, então, natural pelo espírito, beleza. Mas a gente pode jejuar por qualquer motivo, por exemplo, pedir bênção, libertação, direção ou somente para fazer essa conexão com Deus? E aí as demais coisas serão acrescentadas. Eu e você e nós, de modo geral, podemos jejuar por qualquer motivo que nós imaginamos. A pergunta é: Deus vai responder? Aí é outra coisa, né. É a mesma coisa, as pessoas falam assim: "Ah, eu oro, oro, Deus não me ouve". É impossível Deus não te ouvir. A questão é, ele te responde? Não, aí é outra coisa, mas ele te ouve, né. Agora veja, eh, quando nós olhamos para a Bíblia, quais são as referências? Por que que as pessoas estão jejuando na Bíblia, biblicamente falando? Sempre está, ou na maioria das vezes, está num lugar de jejuar para vencer a sua própria natureza, para ir para um lugar de comunhão com Deus, de intimidade a Deus, ou para gerar de forma direta, eh, algo que glorifica ao Senhor, por exemplo, o jejum de Esther, se não me falha a memória, que foi 3 dias. O jejum de Esther para ela em si, ela já era uma princesa, ela já era uma rainha, estava no palácio. Só que quando ela chama o povo para jejuar 3 dias para ela comparecer ao rei, é para livramento do povo, de toda a nação de Israel.
E quando ela faz isso, glorifica a Deus que dá livramento à nação de Israel. Eu não consigo achar de memória, talvez tenha, eu não consigo achar nenhuma referência de jejum biblicamente que seja para uso pessoal, Entendi, entendeu? entendi. Quando você veja Paulo no caminho de Damasco, a luz brilha, ele fica cego, é levado lá na casa de alguém, e lá ele fica, o texto vai dizer que ele ficou 3 dias de jejum e oração. Mas por que que ele ficou em 3 dias de jejum e oração? Porque nesse processo, né, Deus está levantando alguém para ir lá, colocar as mãos sobre ele, orar para a cegueira passar, e aí ele se torna uma ferramenta na mão de Deus para o mundo, nunca para si Sim, mesmo. sim. Foi para benefício próprio. Nunca para benefício próprio. Aí é um dos momentos que é importante a gente pensar, porque muitas vezes as pessoas estão usando a ferramenta do jejum Eu quero um carro. para benefício, entende? Eu não estou falando que Deus não pode Eu dar, Deus entendi. pode, mas não é essa a finalidade. Não tá falando que Deus não escuta, talvez ele não responda, Não mas responde, ele tá ele está escutando. escutando. Perfeito, legal. Cara, pra galera que tá em casa assistindo a gente sempre faz em grupo, né, o Paulinho sempre conduz lá com a Paulinha, um grupo de jejum, e é mais, não digo fácil, mas é mais interessante essa vivência em grupo. Porque as dificuldades singulares, né, da unidade, depois compartilhada, você percebe que você é é igual, entendeu? A gente é igual. E é muito legal o que Deus faz, né. Por exemplo, na minha vez lá, primeiro testemunho, que antes a gente fez uma uma conferência de jovens, né, e a gente se até sentou com todo mundo, cada um deu a sua experiência, eu não fui falar, mas eu vi hambúrguer no nas nuvens. Toda parte. A nuvem era desenho de hambúrguer, era mó legal, cara, porque você vê como você é completamente dependente, né, da comida em si. E quando você tira ela, a sua atenção vai para outro lugar, né. Muito legal. Vamos lá, continuando em jejum, né, o aspectos agora psicólogos, de psicológicos, né, falando de um Psicológicos. olhar por olhar de um psicólogo, né, que eu queria saber se o jejum, hoje as pessoas fazem jejum intermitente para emagrecer, tem uns outros sistemas, que a própria galera que faz fitness, né, trata algumas coisas, mas eu queria saber o estado emocional na mente, o que afeta isso? Que é você em jejum com o princípio do cristão, não no fitness. O Uhum, fitness sabe que o propósito é emagrecer. uhum. Né, então faz o intermitente, tantas horas come, aí passa tantas horas sem comer, vai para academia, faz todo o processo. Mas eu quero saber a parte do cristão, como o jejum afeta o estado emocional, a mente mesmo, como que isso é estimulado na cabeça da pessoa? Então, o jejum afeta todo o corpo, né, mas o desafio do jejum é você controlar a mente, porque o seu corpo vai chegar um momento que ele vai tem os 3 primeiros dias, que são os dias de pico, assim, né, onde a fome, a necessidade de comer fisicamente falando, ela vai aflorar com força. Do terceiro dia, do quarto dia para frente, final do terceiro dia, quarto dia, o organismo percebe que não vê comida, ele começa a extrair aí a gordura, que é a energia acumulada do próprio corpo. Então, o seu organismo, enquanto estômago, tal, para de pedir. Só que a mente é o problema, entendeu? É na mente. Então, assim, controlar a mente é o desafio. E aí, você tem essas alucinações igual você teve. Começa a ver hambúrguer, exato, né, mas não é você tá vendo de fato, a sua mente começa a projetar. E aí a importância de você ir se olhando e se percebendo no processo. Por quê? Porque quando você tá em jejum, né, e algumas pessoas são mais visíveis isso. Por exemplo, uma menina que uma época atrás, alguns anos atrás, trabalhava conosco, ela era muito engraçada. Ela vinha cedo, né, trabalhando das 8h30 da manhã, 11, 11h30, 11h40. Se desse meio-dia e ela não visse comida, se ela não sabe, sem ser pra comer, ela se transformava. Então ela virava a cara, começava a fazer as coisas assim, meia luta meio pum, pum. E aí eu me liguei assim, falei: "Tá tudo bem?" Aí ela: "Tá tudo bem, bem." Assim, seca. Aí beleza. A primeira, a segunda vez assim,
demorou 20 minutos, 30 minutos para almoçar e ela já naquela, né, naquela fúria. Então eu percebi que o problema era a comida, ela passa do horário de comer, ela vai perdendo a compostura e vai, sabe, se irritando, tudo incomoda, tal. Comeu, passou, parece que é outra pessoa. Aí, falei: "Bom, essa menina tem o mesmo espírito do meu pai, né". Meu pai passava do horário de comer, ele ficava bravo, irritado e tal. Então eu comecei a fazer o quê? Organizar e dar autonomia para ela, falar: "Meu, deu o horário de almoçar, para e come, se a gente não parar, você para", mas quando eu estava junto, eu sempre procurava parar, sentar à mesa e tal, vamos comer ali para ficar tranquilo. Mas ela ficava, assim, furiosa, e era por conta do alimento. Então, a comida, né, ou a ausência da comida provoca isso. Então a gente precisa se olhar e se conhecer. Então tem pessoas que vai ficar irritada, tem pessoas que fica com cara de triste, então fica murcha ali, Entendi. ah, vai para os cantos. É, Sabe, aquela hora da mesa, assim, aí você fala assim: "Ó, foi, ah, com fome". Então cada um reage de um jeito, mas o desafio no jejum é controlar a mente. entendi, entendi. O preparo psicológico, existe algum tipo de preparo? O que que você indicaria? É, bom, eu particularmente acredito que não existe preparo, ok. Se você ficar tentando programar: "Não, vou fazer jejum, vou fazer jejum, vou fazer jejum", e você não começa, sempre vai ter alguma coisa para te parar, então é decisão. Vou fazer e começo a fazer. Quando você pensa em fazer e vai tentar uma programação, você percebe que sua mente vai trabalhar para te sabotar o tempo todo, Entendi, entendi. entendeu? Você acha um monte de desculpas que justifica o não fazer. Então o caminho é fazer, não deixar de fazer, nem quem toma remédio, né. A diferença é só assim, eu vou até onde eu aguento, vejo meu limite. Se eu não aguentei, tá tudo bem, eu paro, depois eu vou de novo. Algumas pessoas acham assim: "Ah, você já está acostumada a fazer jejum". Eu acho impossível alguém se acostumar a passar fome, passar sede, entende? Mas eu entendo que é um lugar que eu preciso estar, então mesmo com fome, mesmo com sede, eu vou fazer porque é importante. Entendi, cara. Então, na realidade, não tem uma preparação mesmo, né, pra você fazer, não é possível. Não, não é que não é possível, né, acho que preparar é você com você mesmo, né, é você querendo. É, por exemplo, eh, havia uma pastora em São Paulo, deixa eu lembrar a mãe, o nome dela era uma pastora japonesa, a mãe do Theo Hayashi, eu não me recordo o nome dela agora. Mas ela ia fazer o jejum, ela fazia uma semana igual me parece não. Aí ela fazia o período de jejum, e depois ela fazia uma semana, após jejum de retomar a vida alimentar normal. Então ela fazia essa preparação, é comer tudo que não, ela fazia assim, ela ia reduzindo a alimentação, né, aos poucos, colocando a comida mais leve, mais saudável, até que ela entrava no processo do jejum. Depois, quando ela saía, ela fazia a mesma coisa, voltava comendo devagar, ia, né, retomando ali a rotina alimentar dela. Então, algumas pessoas fazem isso, mas não é algo que é uma regra, é porque você vai sentir no seu corpo, né. entendi. Então, por exemplo, eu hoje, esse contexto que nós estamos falando, eu não tenho dificuldade de comer um churrasco ou feijoada e falar: "Não, a partir de agora, acabou vou entrar no jejum", e parar de vez e ficar o período determinado. Outras pessoas já têm. Então, esse equilíbrio, e aí você precisa sobrar para você, você não alguém vai dizer: "É, cis". Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, o pastor Paulinho. Quando a fé, né, eu estava falando sobre a mente, a preparação, falando com o psicólogo. Agora eu vou falar com o pastor. Quando a fé ela ajuda, né, quando ela ajuda e quando ela pode se tornar um fardo na parte ou ela nunca se torna um fardo, como é que você enxerga isso? A fé? É, Como assim? como é que eu posso explicar? A gente tá falando sobre o jejum, né, mas a pessoa tem fé que o jejum responde, mas ela não quer mais fazer o jejum, porque ela não consegue, não atinge, é um fardo para ela. Então, veja, quando falamos do fé, jejum ou outra disciplina espiritual, o problema, na minha percepção, não é o que você faz ou deixa de fazer, mas é onde está o seu coração, não.
entendeu? Por que que as pessoas desanimam? Por que que as pessoas perdem a fé? Por que que as pessoas jejuam e depois não fez efeito, não vou continuar. É porque o quê? Veja, fazer jejum nos coloca o tempo todo nós já estamos, né, mas nós não levamos em consideração que Deus, ele sonda os nossos corações, ok? Entendeu? Todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, e por aí vai. Quando nós lemos aqui o Isaías 58, ou quando nós lemos Isaías capítulo 1, por exemplo, que Deus está falando através do profeta e falando assim: "Ó, vocês vêm a mim com seus com suas com seus lábios, ou seja, cantando ou pronunciando palavras, mas eu tampo os meus ouvidos. Vocês levantam as suas mãos para me adorar, mas eu fecho os meus olhos." E aí Isaías segue falando, né, Deus falando através de Isaías, que todas as formas de adoração que o povo de Israel está oferecendo ali, Deus não está recebendo nada, entendeu? Porque Deus não está olhando para a aparência ou para o estético, Deus está olhando para o coração. Entendi. Então, se a pessoa faz o jejum, ou a questão de exercer a fé, ou uma disciplina espiritual também perdida nessa geração, que eu entendo que é importante retomar, é falar sobre meditação. É uma disciplina espiritual que ninguém pratica mais, entende, gente? Meditar sobre a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Meditar sobre a plenitude da vida, contemplar lá o lugar, contemplar, olhar para tudo isso, personar a magnitude da obra de Deus e lá, como o Senhor é perfeito, né? Ou olhar para dentro de nós mesmo e trazer Deus para essa relação de falar, meditar sobre o meu coração. Por exemplo, eu faço isso, procuro fazer isso com frequência. Eu medito em Deus sobre o meu coração. Ah, por que que meu coração é assim? Por que que eu desejo as coisas que eu desejo? Por que eu tenho tanta dificuldade de ser como criança na presença do Senhor? Por que a minha racionalidade me mede? Isso é meditação. Então, a meditação, ela nos ajuda a vencer vários vícios. O jejum, a fé e tem mais, a oração também, mas tudo vai depender de onde são os nossos corações. É o que Jesus fala também, né? E aí, em Marcos 7, também fala na memória, que estão discutindo por que que os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos. E Jesus fala: "Ah, lavar a mão ou não, que diferença faz?" Estava falando sobre o rito da purificação, né, lavar a mão nos dias de hoje, você tem que ser higiene, vai no banheiro e tal, higiênico, lava a mão ali bonitinho. Mas Jesus está falando porque os caras estavam brigando em relação ao rito de purificação. E Jesus fala: "O que entra pela boca sai nos dejetos e vida que segue." Agora, o problema não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai, sai do coração. Então, muitas vezes, o jejum, ele não sai do coração, ele sai da mente. Entendi. Entendeu? Vou fazer como se fosse um mecanismo de manipulação. Vou fazer ou de barganha, para alcançar tal coisa, não vai ganhar tal coisa, para ter tal vantagem, benefícios. Aí Deus está vendo o coração, ó, não passa, entendeu? Aí as pessoas se frustram desse lugar aí. Entendi. Agora vamos pra parte prática, né. Exemplos da Bíblia de jejum, Daniel, Esther, Jesus. A gente vai fazer agora, próxima semana, o de Daniel, são 21 dias, existe não para de comer, né, a gente não para de comer, simplesmente a gente tira as coisas que são de caráter animal, né, e que dá prazer. Por exemplo, eu sou viciadinho em café, e eu vou me esforçar esses 21 dias, que eu vou ficar 21 dias sem café, isso é pra minha mente mesmo, porque eu percebo quando eu fico com dor de cabeça e tal, e já é o meu Não ficar organismo, sem. quando eu fico sem. O meu organismo já me machuca já, tecnicamente, né, exigindo que eu consuma. Mas eu vou me esforçar, pra eu fazer essa purificação em questão com Deus, né, é eu mesmo. Mas aí vamos lá, as pessoas que estão assistindo a gente, que até mesmo a gente vai mandar pra galera esse conteúdo, para entender um pouquinho mais sobre o jejum, eh, eu queria que você me falasse mais sobre os jejuns bíblicos, Daniel, Esther, as bases bíblicas e por que eles procuraram o jejum. Você já falou um pouco de Esther agora, né, Ok. Veja só, texto. antes da gente ir, deixa eu só fazer uma observação nessa sua fala em relação ao café, né. A Bíblia diz que os viciados não herdarão o reino dos céus. Embora muita gente está tentando mudar a Bíblia, Uhum. a mensagem nunca será mudada, ok? Sempre terá os remanescentes que fará com que a mensagem vá enquanto o Espírito Santo estiver na terra,
a mensagem vai ser a mensagem. Então, é Então, na realidade, o jejum também pode ajudar nessa parte de ansiedade e dependências. claro, é porque assim, veja, os viciados não herdarão o reino dos céus. Quando a Bíblia fala de vício, a nossa religiosidade nos limita a pensar que vício é só a droga, a heroína, a cocaína, o álcool, o cigarro, essas coisas. Mas e vício é vício, ok? Se você, e aí com muito carinho, assim, o puxão de orelha. Se você reconhece que você tem essa dependência no café, isso é um vício, então você tem que se libertar. Por quê? Porque Jesus nos convida, a morte e a morte e a ressurreição de Jesus foi para que sejamos livre, né, ou livres. Ser livre é livre de tudo, né, e o evangelho, uma das coisas que mais me encanta, tá, é que o evangelho nos convida a uma liberdade tão grande que eu posso, na liberdade do evangelho, ser livre para não crer em Jesus e para não seguir a Jesus, entende? É claro que tem outros fatores aí, eu estou falando de modo geral, mas nós temos que ter esse entendimento. Então, eh, se você tem uma dificuldade de café, é uma oportunidade para você falar: "Mano, o café não me domina", né. Tem gente que eu tá comentando, tem dor de cabeça, enxaqueca, falta moer e café, se eu não tomar um café, meu dia não começa, fica irritado. Então, tu sai daí, você é refém de olha isso, que doideira, ser refém do café, tem gente que é refém da Coca-Cola e tantas outras coisas. Então, assim, tudo que é vício, água pro gás, chocolate, e por aí vai. Chocolate já passou pra mim. Já passou dessa fase, Já né? passei, graças Não. a Deus fui liberto. Então, Em é isso, Jesus. né, e isso entra em tudo, a gente tá dando exemplo, mas tem gente que é viciada em sexo, por exemplo. Tem gente que é viciada em televisão, eu conheci um senhor, ele não consegue trabalhar, ele trabalha com cálculo, número, computador, um monte de coisa ali, então ele tem umas 4, 5 telas, assim, diante dele, que ele, né, vai acompanhando tudo simultaneamente. Mas, assim, na frente dele aqui, assim, ó, tem uma TVzinha pequena, assim, ó, sabe. Se não tiver ligada ali, falando 24 horas, o cara não consegue fazer nada. Então ele tem a televisão em cima da mesa dele no office, mas ele tem televisão nos quartos, na sala, banheiro, entendeu. Ele precisa estar com uma televisão ligada. Olha que então, assim, vício é vício, a gente se acha que abandonar o vício. Beleza, vamos para os exemplos na Exemplos. exemplos, Daniel, Esther, Jesus eu coloquei aqui, né. Uhum. Qual que você orientaria aí, por exemplo? Todos esses exemplos são pessoas que estão buscando vitórias espirituais. Nenhum está buscando vitória material. Reconhece, por exemplo, Daniel. Daniel, se você olhar o texto com calma, você vai perceber que nunca foi a intenção de Daniel jejuar 21 dias. A intenção dele foi o quê? Jejuar para ter a vitória no espírito daquilo que ele precisava ter, né. Quando o anjo chega para trazer a resposta, aí o anjo explica qual que foi a situação. Então, assim, para a vitória de Daniel chegar, teve que ter uma guerra no mundo espiritual. Se ele para, exatamente, se ele para no começo, talvez a Isabela não teria chego, né. Mas quando o anjo chega para falar com ele, ele fala assim: "Ó, no primeiro momento aí você se prostrou", aí entra em que ele falou agora há pouco, "seu coração". No momento que você colocou o seu coração diante de Deus, Deus ouviu e me enviou a resposta. Porém, eu tive guerra com o príncipe da Pérsia e, né, e Miguel, o meu Deus, eu passei. Agora eu vou voltar, continuar a guerra lá, porque depois vai ter guerra em outro lugar. Vai mudar o reino, então muda, mas a guerra continua. Então, é o coração, né. Todas essas pessoas faz isso que eu entendi de espiritual. Moisés, né, por que que Moisés subiu e Moisés fez o jejum de 40 dias? O jejum de Moisés foi 40 dias, sem comer e sem beber. Eu particularmente acrescento que nenhum atributo da natureza humana se manifestou em Moisés, durante esse período. E por quê? Porque Moisés estava diante da presença de Deus. Entende? Então, não, é uma outra dificuldade. Quando nós vamos fazer jejum, nós esquecemos que Deus ele é poderoso o suficiente para suprir todas as nossas ansiedades físicas e emocionais, psicológicas, entende? Moisés serviu diante da presença de Deus por 40 dias. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Eu posso acrescentar, esse é um acréscimo meu, tá na Bíblia, mas eu acredito particularmente
que Moisés ficou sem dormir, sem defecar, sem nada disso que o nosso corpo. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. A presença de Deus nos supre de todas as nossas necessidades, Entendi. todas, absolutamente todas, entende? A presença de Deus nos supre e nós temos essa dificuldade de entender. Veja, um testemunho rápido. Eu tenho um livro chamado Vinho Novo é Melhor. Quem quiser, leia, é muito bom. Ou tem um audiobook também, procura no YouTube e ouça. É, um irmão numa guerra espiritual, e aí o Espírito Santo traz dentro do coração dele para ele jejuar, se não me falha a memória, 14 dias. É um jejum muito específico diante de uma guerra espiritual que ele está enfrentando. E aí ele vai jejuando, jejuando, e tá muito difícil, e ele tá num processo de transição, né, passando, saindo do país. Se irmão, se não me falha a memória, ele já faleceu, ele era egípcio. E aí ele tá saindo do Egito, ele vai passar por Jerusalém, Jordânia, sei lá, alguma coisa assim, ele está num processo de transição, mas dentro de um propósito que o Espírito Santo estava direcionando ele. E aí ele tá nos jejuns, né, e Deus trazendo provisões, condições, assim, inimagináveis para ele. Lá pelas tantas, ele diz que acho que no 12º dia ou do 10º dia de jejum já estava quase para terminar. Ele fala para o Senhor: "Senhor, eu não estou aguentando mais. Meu corpo, minha mente, eu não estou aguentando mais, eu vou entregar esse jejum". E nesse ato dele de desespero, né, de estar com o corpo fraco, querer continuar, mas não ter força para isso, ele relata que Deus abriu a visão e ele viu um anjo, ele sentado assim, bem fraco. Ele viu um anjo do lado dele e esse anjo apareceu, não falou nada para ele. O anjo só ficava do lado dele com uma bandeja na mão e nessa bandeja havia várias frutas. Só que não era fruta no sentido natural, eram frutas, né. E e aí ele fica, né, vendo aquela cena, mas não sabe como reagir. O anjo não fala nada e o anjo só tá ali do lado dele, até que ele sente no espírito que o anjo está ali para alimentá-lo espiritualmente. Entendi. Então ele reclina e abre a boca, assim, ele faz esse movimento. Quando ele abre a boca, o anjo que está do lado dele em pé, o anjo só vira a bandeja e aquele alimento espiritual cai nele, né, na boca dele ali, e a fraqueza, a dificuldade dele desaparece e ele consegue concluir o jejum. Legal. Então, Deus, ele nos dá escape e saídas sobrenaturais para aquilo que é natural. A Bíblia fala sobre isso também, que Deus nos dará o escape, embora a guerra ou a luta, a dificuldade que é natural, o escape é sobrenatural. No jejum é o jejum. Então Moisés, ele vai fazer o jejum, porque ele está na presença de Deus para escrever lá, está no período de escrever, ou Deus escrevendo as tábuas da lei, aí, para levar para o povo. Então é sempre o outro. Esther faz o jejum em prol da nação de Israel. Daniel também, para entender o processo do momento espiritual que ela está vivendo ali na Babilônia, né. Então, é nesse lugar que eles estão no tempo de Jesus. Jesus é a mesma coisa, vou começar o ministério, né. Então Jesus os batiza na água, é batizado por João Batista, passa ali, né, assim como Moisés, 40 dias de jejum. Depois ele começa, aí ele venceu, veja, Jesus ainda foi mais embaçado. Jesus, ele faz 40 dias de jejum, não satisfeito, ele tem uma guerra desgraçada com Satanás ali, uma guerra na mente, né, porque as tentações ali é para provocar a identidade de Jesus, o cuidado do Pai, a riqueza do mundo, e ele tá numa guerra miserável ali, e nessa situação de guerra ele vence e aí ele começa o seu ministério então. Então a partir dali Jesus inicia o seu ministério. O ministério de Jesus foi para quê? Foi para servir os outros, né. Em nenhum momento você vê Jesus multiplicando o pão e comendo primeiro. A Bíblia diz que Jesus pegava o pão, na multiplicação dos pães, ele pega o pão, ele dá graça, reparte e divide. Ele está sempre no fim da fila, por quê? Aí vem a lógica do que ele ensina. Aquele que quiser ser o maior, tem que servir e não ser servido. Entendi, perfeito. Dicas práticas para quem quer começar com sabedoria. O que que você indicaria de começar de hoje? Você acha que de grupo é legal? O que que você indicaria? Fechar a igreja, tipo assim, jovens, né, no grupo de conexão ou o GCG com a sua igreja, né, pequenos grupos, o que que você indicaria? Bom, quando você começa em grupo é legal porque um vai animando o outro, ao passo também que quando pensa em desistir, aí você pensa: "Ah, mas eu tô com a turma, se eu desistir vai ficar feio e tal".
Então são mecanismos que você pode usar para te animar a fazer, ir adiante, a não sair preguiça. Exato. Entendi. É legal, mas aí é o Deus Cristo também, e aí é importante a gente alertar, tá. É que você não deve também ir à companhia de alguém para fazer, a sua vida espiritual, a sua verdadeira com Deus, não dá. Então assim, podemos começar sim, mas vamos avançar indo Por exemplo, a pessoa nunca fez, cara, ela não sabe pra onde ir, né, não tem a ideia. Por exemplo, como é que eu faço? Como é a minha prática da manhã? Que eu Você falou: "Vai pra oração", só ler a Bíblia, faz um devocional, o que buscar nesse período, por exemplo, da manhã ou até mesmo, por exemplo, quem trabalha o dia todo, né, quem trabalha o dia todo tem poucos tempo para ver comida, tecnicamente, né, para buscar comida. E quem não? Por exemplo, a mulher que está em casa, cuidando da casa, tem a manhã, ela arruma as coisas de manhã, só que aí faz comida para alguém, se tiver sozinha, né, Uhum. é mais difícil, aí faz comida para alguém e tal, e nesse momento que ela tá sozinha e já tá tudo pronto, o que que ela busca? Busca a Bíblia, vai fazer um devocional, segue um plano, como é que você indicaria? Eu indicaria sim, sim. Começa o dia com oração, uma palavra, você pode ler isso nem seja grande ou a Bíblia inteira, mas nem um versículo ou 2 versículos e fica refletindo sobre aquilo. E o importante é sua mente estar o tempo todo conectada em Jesus, né. É o lugar da presença, essa consciência da presença constante. Entendi. Esse seria o caminho. E o outro ponto que eu diria é fugir da da tentação, né. Então, assim, se você pode evitar, eh, lugares onde todo mundo tá comendo o Ah, tempo não, você todo, tá em jejum, tudo da comida. tudo remete pra comida. Vamos lá em casa tem pizza, É, vou fazer um churrasco hoje, exato. ou senão, mano, minha mãe fez uma buchada lá, fez um É, caldo verde, alguma coisa nesse sentido assim. mocotó e tal. E aí tudo se remete à comida, parece incrível, né, ou não sei se é porque, por exemplo, quando a gente dá um exemplo, quando você fala: vou comprar uma bicicleta vermelha", você só vê bicicleta vermelha na rua, né, a sua mente foca naquilo, então Foca naquilo, a falta, acredito, da comida faz provoca com que também. você vai só ver comida em É, tudo, né. provoca isso. Tá legal. Uma dúvida, assim, a gente já tá quase encerrando, pra deixar bem claro aí, bem legal, foi bem legal a conversa, mas eu queria saber sobre o tipo de jejum, parcial, total, somente de mídias sociais, de celular, se isso tem valor, não tem valor, o que que você indica? Eu sei que tem crianças, né, adolescentes que entram em jejum e com a igreja e tal, nós tivemos essa experiência, Uhum. mas alguns, tipo: "Vou tirar o arroz". Vou tirar, sei lá, vou tirar só o café, mas, o chá tá tomando, entendeu, que tem Hã. cafeína também. Então é válido, não é válido? Baseado nas 3 aqui que a gente deu exemplo, Jesus, Esther, Daniel, você acrescentou Moisés, qual é o valor disso? Mídia social, por exemplo, não vou tirar o Facebook, por exemplo. Então, jejum, biblicamente falando, é abster-se de alimentos, ok, total ou parcial, mas é abster-se de alimento. Parcial a gente tem referência de Daniel. Então, o que que Daniel faz? Por que que o dele é parcial? Ele tira tudo que é gostoso, é bom, ok. Então, Daniel, ele não vai comer um amendoim lá do salgadinho que tem um nível de prazer, sabor na boca, dá um prazer ali, uma satisfação. Considera que o amendoim no período de Daniel não era esse processado, era daquela raiz que tira, limpou ali e, pô, bom. Então ele vai para um lugar de grãos, né, comer grãos. Então o jejum é isso, é você tirar aquilo que te dá prazer, satisfação. O seu corpo físico precisa sentir, né. Então, jejum total é você tirar tudo, você ficar na água, tem pessoas que conseguem ficar sem água, por exemplo, eu já fiz jejum total, sem água e sem alimento por 3 dias. Segundo a ciência diz que o corpo humano não fica mais de 3 dias sem água, ok, isso é a ciência. Se você entende que você recebeu graça no espírito por ir mais longe, tem um pastor chinês chamado, Pastor Yun, ele tem um livro chamado O Homem do Céu, quem puder leia, super vale a pena. Ele ficou 72 dias sem comer e sem viver, quando ele estava preso, né. Mas ali foi assim, a sustentação do Espírito Santo mesmo, hein, entendeu? Não é algo natural, é sobrenatural, mas no mundo natural, para nós meros mortais, afegãos médio, né, o que que nós vamos fazer? Nós tiramos o alimento,
e aí ficamos só com a água ou tiramos o alimento, ficamos só com os grãos e olhamos para esse pregado do jejum de Daniel. Então o jejum de Daniel seria o jejum parcial. Você está se alimentando, mas não está se alimentando do que gostaria, do que te dá prazer ou motivação. O jejum total é tirar tudo. Legal, cara, legal pra caramba. Paulinho, deixa eu te falar, tenho 2 pedidos, né, pra você olhar pra câmera aqui. O primeiro é um pedido para o pastor Paulinho, né, eu queria que você falasse para as pessoas, fizesse um convite para eles entender e entrar nesse nível de intimidade com Deus por meio do jejum, Uhum. né, e um pedido para o psicólogo Paulinho, meu brother, falando também do jejum como ferramenta de autoconhecimento, né. Sim. Um autocuidado do espírito, da mente, o que você falou sobre a dependência e tal, que você falasse pra galera que tá em casa, referente a isso, e já falando que na próxima semana, né, provavelmente quando sair esse vídeo nós já estaremos dentro do jejum, Uhum. mas, estaremos fazendo o jejum de Daniel com propósitos, cada um no seu propósito, mas em grupo, e aí a gente vai ter uma comunhão em grupo falando, vamos ver esse pós aí para ver se a gente consegue reunir, nem que seja pelo Zoom, Aham. para cada um falar um pouquinho das experiências que eu acho importante. Eu lembro que, no nosso primeiro jejum de Daniel, a gente teve uma experiência com as crianças em casa, foi muito legal, e também tivemos sonhos, né, e sonhos muito reveladores, assim, né, graças à sua mãe, graças a Deus, mandar um beijo pra sua mãe. Que ajuda a gente, em oração, né, e discernir a ideia do sonho, que não é fácil. Uhum. E foi muito prazeroso. Difícil, mas prazeroso, mas foi muito legal, eu tô empolgado, vou pegar firme nesse aí, em nome de Jesus. Então, direto aqui pra sua câmera, olha pra lá e manda bala. Um convite pra intimidade com Deus por meio do jejum e também para um autoconhecimento, usando o jejum como ponte, né, Uhum. espiritual. Muito bem. Bom, eu começo falando sobre uma frase que eu vi, guardei e nunca mais abandonei. Toda guerra que você vence no mundo espiritual, você vence no mundo material. Então, o jejum, a meditação, a oração, são disciplinas espirituais que vai te levar para esse lugar de intimidade com o Senhor. Você quer ter mais profundidade no espírito, ouvir a voz do espírito, ter discernimento no espírito, você precisa levar o seu corpo para um lugar que ele não quer ir. Então, espiritualmente falando, se você vive em guerra, desafio, lutas, perseguições, eh, tudo isso você vence no jejum e na oração. Jejum é uma arma poderosa no mundo espiritual. Aqueles que sabem e fazem, praticam, esses têm vitória. Haja vista essas pessoas que nós já acabamos de citar aqui. Moisés, Jesus, Moisés, Daniel, Esther, e tantos outros que jejuaram e tiveram vitória na Bíblia e na história. Todos os grandes homens da história, Billy Graham, Charles Spurgeon, John Wesley, Agostinhos, os Moráveis, Jerônimo Savonarola e tantos outros, tiveram vitória porque tiveram a vida de jejum e orações. Então isso faz parte do caráter cristão. A segunda pergunta, né, a resposta é: o jejum, ele também vai trabalhar no seu corpo para mostrar para você mesmo quem você é. Quando tá sem o que gosta, quando não tem o que quer, as disciplinas do jejum no corpo também gera um bem-estar, porque há uma desintoxicação. Nós comemos tudo que nós comemos hoje tem algum tipo de conservante, tem algum tipo de hormônio. Quando você passa por um período sem colocar isso para dentro de si, você percebe que a sua pele melhora, né, para quem tem dificuldade estomacal, prisão intestinal, percebe que o intestino passa a funcionar melhor. Tem inúmeras qualidades, né. A mente começa a se ocupar de outras coisas também. Então, tudo isso contribui e é o nosso desafio, é ter esse entendimento e o mais importante, não que outras coisas não sejam, mas entendo que tudo é importante, incentive, e ensine as pessoas que estão à sua volta, que estão ao seu redor, a viver as disciplinas espirituais, né. O versículo que o Ricardo abriu, que foi Mateus 6, que Jesus está falando: "Quando fores jejuar", Jesus está fazendo um contraponto com os fariseus. Os fariseus gostavam de mostrar, se expor, se exibir: "Ó, eu jejuo", bater no peito e Jesus está falando: "Não faça isso". Mas durante muito tempo a igreja pegou esse versículo
e levou para o entendimento que, assim, não posso falar que eu estou jejuando porque eu estou me expondo, e não é isso. Eu tenho que dar testemunho que eu estou jejuando, que eu tenho uma ajuda, para que outras pessoas, sigam, assim como Paulo disse: "Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo". E como que a pessoa vai me imitar se ela não sabe o que eu faço? Então tudo sempre está no lugar de onde está o coração. Para esse jejum que nós vamos começar, eu tenho colocado no meu coração, né, tem muitas pessoas que vão caminhar com a gente nesses 21 dias, que não têm experiência do jejum. Então o que que eu tenho orado e pedido graças a Deus? Para que enquanto está todos fazendo o jejum de Daniel, eu vou para o jejum só na água, para ser exemplo para quem está vindo, falar: "Ó, você pode avançar, fazer, porque vale a pena", entende? Então não é por orgulho, não é por vaidade, não, é pra mostrar, assim, se há alguém que está um pouquinho mais adiante, olha para essa pessoa como referência e fala: "Ô, se o miserável do Paulinho que não serve para nada tá só na água, eu consigo vencer com menos grãos e saladas e frutas", entende? E nós precisamos assumir, né, e aí termino fazendo essa leitura que Paulo faz. Paulo vai dizer assim, se não me falha a memória, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: "Há entre vós muitos mestres, mas poucos pais". Ele se referindo a pais espirituais. Por quê? O mestre ensina, traz o conteúdo, só que o mestre vai embora. O pai não, o pai ele tem que ensinar pelo exemplo, ele tem que puxar, mostrar, demonstrar, incentivar e muitas vezes levar no colo. Então o Paulo vai falar: "Há entre vós muitos mestres, mas poucos pais". Então são poucos hoje os que querem assumir a responsabilidade de ensinar pelo exemplo, né. Eu não sou talvez o melhor dos exemplos, mas me esforço para que outras pessoas alcancem Jesus pela graça. Bacana, guys, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês aí, conteúdo, hein? Conteúdo sobre jejum, ele falou sobre fé, um pouco de oração, porém teremos conteúdo com o Paulinho aqui, Paulinho é convidado, meu convidado a estar comigo aqui fazendo o podcast, falaremos sobre oração, falaremos também sobre fé, e aí depois se quiser fazer faremos um combo sobre as 3 que é, o jejum, oração, que, eu acredito que fazer só o jejum sem orar não vai adiantar em nada, então Uhum. é só passar fome, como ele explicou aqui, então mas vamos fazer um podcast apontando para a oração e também para a fé. Então fica ligado aí. Seja você um canal onde quer que você esteja, inclusive aqui no digital, cara, tá no card aí, ó, aproveita, assiste outro vídeo e aí segue a gente aí no Instagram, no Spotify, em todas as redes, todas as plataformas. Tamo junto, fica com Deus e é nóis!